E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. E diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis que aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura, e disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Respondeu-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou, e entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus nada lhe respondeu. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam dizendo: Se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra o César. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litostropos, e em hebraico o nome é Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos rei, senão o César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. Amém? Amém. Tome seu assento, por favor, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor Jesus. Eu quero nesta noite falar sobre decisão. Todos nós temos que tomar decisões, concorda comigo? Todos os dias da nossa vida nós tomamos decisões. Amanhecemos já tomando decisões. Algumas decisões são muito fáceis de serem tomadas, outras decisões são até bem complexas de serem tomadas. A decisão faz parte da nossa vida. Toda a nossa vida nós haveremos de tomar decisões. Ao mesmo tempo, a decisão faz parte da nossa liberdade. Só que paradoxalmente nós somos escravos da nossa liberdade. Paradoxalmente nós somos escravos das decisões que nós tomamos. Você não pode deixar de tomar uma decisão na sua vida. Você não pode deixar de se decidir sobre algo. Você não pode deixar de tomar uma decisão sobre um determinado assunto. Nós somos uma espécie de um barco que, se não tomarmos a decisão certa, correrá para o abismo. Por isso precisamos tomar decisões todos os dias da nossa vida. Pilatos estava diante de Jesus, e Pilatos precisava tomar uma decisão acerca de Jesus. Pilatos hesitou. Se você prestou atenção no texto que nós lemos, Pilatos não queria tomar essa decisão. Pilatos queria que outros tomassem a decisão, mas ele não queria tomar essa decisão de tão complexa que era para ele. Você pode aceitar ou rejeitar nessa noite que haja uma decisão. Para mim, para a Késia, para os obreiros, para cada pessoa. Você pode aceitar nessa noite ou rejeitar que haja uma decisão. E a decisão é servir a Cristo ou não servir a Cristo. O ponto central é decidir em estar verdadeiramente com Cristo ou não estar verdadeiramente
verdadeiramente com Cristo. Eu só sei que naquele grande dia, Pilatos, por causa da sua decisão, estará diante do Senhor sendo julgado. Aquele que julgou será julgado. Aquele que crucificou o meu Senhor estará sendo julgado na presença de todos os povos e de todas as nações que existirão naquele dia. E eu tenho certeza que a palavra dessa noite precisa nos levar a nos decidir, nos levar a ser crentes de verdade, nos levar a servir a Deus de melhor maneira, nos levar a adorar a Deus de melhor forma, nos levar a nos decidir sobre Cristo, a estar com Cristo. E Pilatos é confrontado nessa decisão. Quando nós precisamos tomar decisões, às vezes nós somos confrontados por causa dessas decisões. A declaração é clara, a declaração do evangelista João é clara acerca de Jesus. Jesus, ele é rei. E Pilatos entende que Jesus é rei. E ele fica atemorizado, ele fica com medo. Pilatos é confrontado com essa realidade, com essa declaração: o meu reino não é deste mundo. Foi o que Jesus disse. Quando Pilatos é confrontado com isso, Pilatos fica com medo, porque ele entendeu: se o reino dele não é desse mundo, ele é rei. Então Pilatos fica atemorizado com aquela situação, e ele diz: logo tu és rei? Pilatos pergunta para Jesus: tu és rei? E Jesus responde: para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade, mas vós não me crestes. Todos aqueles que são da verdade ouvem a minha palavra. Pilatos fica atemorizado com isso. Ele estava tendo que julgar o rei dos reis. Pilatos sabia que ele ia julgar o Filho de Deus. Muitas pessoas não entenderam que Jesus era o Filho de Deus, mas Pilatos entendeu que Jesus era Filho de Deus. E ele fica atemorizado, ele fica pasmo, ele fica quase que petrificado por causa dessa decisão. Ele sentiu que quem estava diante dele era maior do que César. Ele sentiu que quem estava diante dele era maior do que qualquer autoridade que ele havia conhecido na terra. Ele sentiu que quando Jesus estava diante dele, não era qualquer homem, era o Rei dos Reis. Aleluia! E ele entende tudo isso, tanto é que na inscrição da cruz, acima da cabeça de Cristo, estava escrito em hebraico, latim e grego: este é Jesus, Rei dos Judeus. Hebraico, latim e grego: esse é Jesus, Rei dos Judeus. Por que, pastor? Pilatos entendeu que Jesus era rei. Pilatos entendeu que Jesus era o Filho de Deus. Em hebraico, esse é Jesus, Rei dos Judeus. Sabe o que significa? Esse é o maior poder religioso que já existiu. Aleluia! No latim, esse é Jesus, Rei dos Judeus. Traduzindo para você, esse é o maior poder político que já existiu. E no grego, esse é Jesus, Rei dos Judeus. Esse é o maior poder cultural que já existiu. Pilatos entendeu que Jesus era rei. Todos os homens, de todos os níveis, de todas as classes sociais, brancos, negros, pardos, mulatos, amarelos, japoneses, chineses, africanos, brasileiros, norte-americanos, franceses, italianos, todos os homens de todos os níveis, mais dia ou menos dia, vão ter que se confrontar com essa realidade. O Rei do Universo poderá nos julgar. O Rei do Universo poderá nos julgar. E ele não é qualquer um. Ele é aquele que alterou as moléculas de água e fez elas virarem moléculas de vinho. Aleluia! Ele é aquele que alterou as moléculas do pão, os átomos do pão, e fez o pão se multiplicar e deu para 5.000 pessoas. Aleluia! Ele é aquele que alterou a lei da física e andou por cima das águas. Glória a Deus! Aleluia! Um dia ele vai julgar. E nós o que decidiremos nessa noite? E nós que decisão tomaremos acerca de Jesus, o
sangue estará ao lado dele, e todos aqueles que não decidiram por Cristo poderão estar sendo julgados. Isso é impactante para o meu coração. O que você vai fazer de Jesus? Que decisão você vai tomar sobre Jesus? O que você vai fazer de Cristo? Aceitar ou rejeitar? O que você vai fazer de Cristo? Servi-lo ou negá-lo? Pilatos estava com isso na sua frente. Ele é confrontado com o rei. Ele é confrontado com a realeza de Jesus. Pilatos, que era um homem que supunha ter a justiça, estava crucificando e entregando para ser crucificado a própria justiça. Aquele que é justo, aquele que é santo. Pilatos, que se achava estar na frente, Pilatos, que se achava estar correto, é confrontado pela segunda vez. A sua esposa, que segundo alguns historiadores se chamava Cláudia a Prócora, essa mulher sonhou a noite inteira. E quando Jesus está no tribunal, e Pilatos está julgando Jesus, e Pilatos está indeciso, Pilatos fica mais indeciso ainda, porque Cláudia Prócora desce de onde ela estava, vai até Pilatos e diz: não te envolvas com esse justo, porque nessa noite eu muito sofri em sonho por causa dele. Jesus tem a justiça, e essa justiça um dia nos confrontará. Pilatos estava diante da própria justiça. Ele viveu de maneira justa, ele andou de maneira justa, ele conviveu de maneira justa, ele julgou de maneira justa. Pilatos por 3 vezes se depara com uma realidade: não vejo pecado nele, não vejo pecado nele, não vejo pecado nele. Pilatos sabia que Jesus era inocente. O próprio Pilatos por 3 vezes deixa claro: não vejo pecado nele. Por 3 vezes, irmãos, ele está diante da própria justiça, e essa justiça um dia poderá nos julgar. Essa justiça um dia poderá nos condenar. Naquele dia, os segredos dos nossos corações serão revelados. Naquele grande dia, os livros serão abertos. A nossa decisão precisa ser tomada. O que faremos de Jesus, o Rei dos Reis? Pilatos está indeciso. Pilatos não sabe o que fazer. Ele estava diante do rei e precisava crucificar o rei. Ele é justo, ele é santo, ele é o Filho de Deus, e Pilatos sabia disso. Pilatos deu o testemunho dele. Pilatos sabia da verdade, só que ao invés de decidir pela verdade, Pilatos condenou a verdade. Ao invés de soltar aquele que era justo e inocente, Pilatos resolveu condenar o inocente. Muitas vezes nós conhecemos Jesus. Eu sei que Ele é Jesus, eu sei que Ele é o Filho de Deus, eu sei que Ele é justo, eu sei que Ele é santo. Mas o que fazemos disso? O que isso muda? Como nossa vida muda? Como nós mudamos? Você sabia que não basta vir à igreja? Você sabia que não basta louvar? Você sabia que não basta colocar roupa de crente? Você sabia que não basta apenas ler a Bíblia? Você sabia que não basta nada disso? Tem muita gente que está fazendo isso, mas ao mesmo tempo está caminhando para o inferno. Precisamos tomar a decisão sobre Jesus, o Rei dos Reis. Precisamos servi-lo. Oh, thank you, Jesus. Precisamos servi-lo. Não basta saber quem Ele é, não basta usar a minha religiosidade. Eu preciso entender que Ele é Deus. Aleluia! Eu vou de verdade, eu adoro de verdade. Eu vou me decidir em servi-lo. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Essa decisão é necessária. Um dia eu tive que tomar essa decisão. Essa decisão é necessária. A multidão estava enlouquecida. A multidão queria sangue. A multidão queria o sangue do Rei dos Reis. A multidão queria que o sangue dele fosse derramado.
bradavam, eles vociferavam palavras terríveis, dizendo: condena ele, condena ele, condena ele. E Pilatos não podia deixar de tomar essa decisão. Pilatos tinha que tomar essa decisão. Ele olha para Jesus, perguntando sobre Jesus, dizendo: tu és o rei dos judeus, tentando achar alguma culpa em Jesus. E Jesus disse: tu dizes. Pilatos fica atemorizado com a situação. Ele olha para a multidão, e a multidão gritava: crucificam, 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 crucificam. A decisão na nossa vida é inevitável, irmãos. A decisão na nossa vida é inevitável. Pilatos procura de toda maneira substituir essa decisão. Pilatos procurou jogar essa decisão na mão de alguns. Ele levou essa decisão para que Herodes tomasse, mas Herodes rejeitou Jesus. Ele entrega essa decisão para que os judeus crucificassem, e eles disseram: nós não podemos fazer isso, é contra a nossa lei. Pilatos tinha que tomar uma decisão sobre Jesus. Ele fala sobre Cristo, ele sabe quem é Cristo, ele sabe que Cristo é o rei. Ele dá testemunho do próprio rei. Ele 3 vezes testemunha sobre quem é Jesus, dizendo: não acho pecado algum dele, não acho erro algum dele. Se não acho erro, por que eu vou condená-lo? Para agradar a multidão, para acalmar o coração da multidão que quer sangue. Nicodemo se apresenta diante de Jesus, reconhecendo que Jesus era o mestre. E Nicodemo sabia que Jesus vinha da parte de Deus, mas Nicodemo não quis tomar a decisão de nascer de novo. Nicodemo não quis se decidir em nascer de novo. Nicodemo não quis se render a Jesus. A decisão na nossa vida é inevitável, mas de um dia precisamos decidir. E se não decidirmos, o nosso barco caminhará para o abismo. Precisamos decidir sobre Cristo. Aleluia! Glória a Jesus. Bendito seja o teu nome. A decisão é intransferível. Eu não posso passar essa decisão para outrem. Eu não posso passar essa decisão para outro, para outra. Eu não posso colocar o poder dessa decisão na mão de outra pessoa. E Pilatos tentou fazer isso. Ele joga para Herodes. Herodes pede para Jesus: faz um milagre diante de mim. E Jesus não abriu a sua boca. Herodes disse: faz um milagre diante de mim, para que eu veja. E Jesus não abriu a sua boca. Então Herodes, enfurecido, manda Jesus de volta, porque Pilatos tentou jogar o poder dessa decisão na mão de outro. Aí quando ele joga de volta, Pilatos disse: eu não posso fazer isso. Então Pilatos olha para os judeus e dizem: crucifica ele e vocês. E eles disseram: não podemos fazer isso. Nós não podemos transferir essa decisão para outro. Precisamos nos decidir sobre Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Glória a Jesus. Por mais que queremos passar essa decisão adiante, é uma decisão nossa. Por mais que queremos não tomar essa decisão, precisaremos tomar essa decisão. E a nossa indecisão já é uma decisão. A nossa indecisão muitas vezes já é uma decisão, mas nós não podemos transferi-la. Ela não pode passar para outra pessoa. A decisão de servir a Cristo é nossa e de mais ninguém. Sim, Senhor. Aleluia, Jesus. Tentou levar o povo a fazer uma escolha. Ele traz Barrabás. Você entendeu que Pilatos não queria tomar a decisão? Pilatos sabia quem era Jesus, ele não queria tomar a decisão. E ele traz Barrabás numa tentativa de fazer uma troca. Barrabás era um criminoso, perigoso, assassino, bandido, ladrão. E ele traz Barrabás, dizendo: agora o povo vai querer que eu mate Barrabás e solte Jesus. Mas funcionou ao contrário. Quando eles colocam Barrabás diante do povo e Jesus diante do povo, o povo gritou: solta Barrabás e crucifica Jesus. Solta Barrabás e crucifica Jesus. Solta Barrabás e crucifica Jesus. Ele não tinha para onde fugir.
Senhor dos Senhores. Você não pode fugir dessa decisão. Obreiros, obreiras, membros, visitantes, você não pode fugir dessa decisão. Eu não posso fugir dessa decisão. Nós não podemos nos esconder atrás das pessoas, atrás dos objetos, atrás dos problemas. Não, pastor, eu não posso me decidir por causa do meu trabalho. Não, pastor, eu não posso me decidir por causa dos meus pais. Não, pastor, eu não posso me decidir porque o que é que os meus colegas de trabalho vão pensar. Não, pastor, eu não posso me decidir porque é que os meus parentes vão pensar. Pastor, eu não posso me decidir o que é que os meus amigos íntimos vão pensar. Não importa o que eles vão pensar. Nós precisamos tomar a decisão. Ele é o Filho de Deus. Aleluia! Precisamos servir o Filho de Deus. Meu pai não tomou a decisão por mim. Minha mãe não tomou a decisão por mim. A minha família não tomou a decisão por mim. Eu tive que me decidir. Nós não podemos deixar isso para outrem. Não podemos nos esconder. E tem muita gente se escondendo. Tem muita gente que não quer se decidir, está se escondendo. Por que você não serve a Cristo ainda? Porque eu fumo. Está se escondendo. Não quer decidir. Só que essa indecisão já é uma decisão. E essa decisão levará o barco para o abismo. Precisamos nos decidir. Não podemos nos esconder. Eles não podem decidir por nós. Os amigos, a família, os entes queridos, os nossos pais não podem decidir por nós. Nem nossos filhos podem decidir por nós. Nós somos responsáveis pelas nossas decisões diárias. E Pilatos, não querendo decidir, tentou agradar a multidão. Por isso ele mandou açoitar Jesus. Porque ele tentou e não queria decidir. Ele não queria tomar a decisão. Então ele tentou agradar a multidão, dizendo: vou bater nele. Depois que ele apanhar bastante, aí o povo não vai querer mais crucificar ali. Eu não vou precisar tomar essa decisão. Está tudo bem, tudo legal. Se fosse brasileiro, era o jeitinho brasileiro. Pilatos mandou açoitar Jesus numa tentativa de agradar a multidão e se livrar da decisão. Ele queria que essa decisão passasse para o povo. Era satisfazer de alguma maneira a vontade do povo. Ainda que a consciência dele fosse violentada por causa disso, ele estava disposto a pagar esse preço. Ele agiu com incoerência. Se Jesus era inocente, por que açoitá-lo? Se Jesus era inocente, por que açoitá-lo? Pilatos é um covarde. Pilatos se mostrou um homem covarde. Ele olha para Jesus e olha para a multidão. Ele conhece a verdade. Ele está convencido da verdade. Ele sabe que Jesus é rei. Ele sabe que Jesus é justo. Ele sabe que Jesus é o Filho de Deus. Ele sabe que Jesus é inocente. Mas ele deixa tudo isso passar. Ele se deixa ser levado pela pressão das pessoas e não toma uma decisão corajosa. Aleluia, Pai. Ele não tem coragem de assumir quem é Jesus. Ele não tem coragem de assumir quem é Jesus. E ele torna-se um covarde nessa situação. Quando nós não assumimos quem é Jesus na nossa vida, nós somos covardes igual Pilatos. Quando nós não assumimos quem é Jesus na nossa escola, no nosso trabalho, no meio da nossa família, nós somos covardes. Não podemos nos acovardar. Ainda que a pressão venha, ainda que os nossos amigos, que os nossos parentes, que os nossos entes queridos nos coloquem pressão, porque eu sou um cristão, eu preciso me decidir. Eu não sou covarde, eu sirvo a Jesus. Aleluia! Ele sabe que Jesus é o único ser. Ele sabe que Jesus é o único.
Ele sabe que não existe outro Jesus. Ele sabe que não existe outro Rei dos Reis. Ele sabe que não existe outro Salvador. Ele sabe que Jesus é o único homem capaz de salvar a humanidade. Incomparável. Rei, supremo Rei. Aleluia. Só que Pilatos, para se defender, Pilatos resolve lavar as suas mãos. Pilatos, com medo das palavras da sua esposa, com medo de Cláudia, das palavras da sua esposa, com medo do que ele testemunhou, Pilatos resolve lavar as suas mãos, dizendo: eu não tenho culpa nisso. Todo mundo tem a ver com Jesus, e mais dia ou menos dia estaremos diante dele, seja salvo ou seja sendo julgado, mas nós um dia estaremos com Jesus. Todo mundo tem a ver com ele. Eu preciso estar determinado a me comprometer com Cristo. Eu não posso estar apenas determinado a me comprometer com a denominação. Eu preciso estar determinado a me comprometer com Cristo. Quando eu sou verdadeiramente comprometido com Cristo, eu sou comprometido com a denominação, eu sou comprometido com os irmãos, eu sou comprometido com o pastor. Eu preciso me comprometer com Cristo. Bendito seja. Pilatos queria saber da opinião dos outros. O que você acha dos crentes? Pilatos queria saber da opinião dos outros. E você acha que a opinião era boa? Você acha que a opinião dos outros sobre Jesus era boa? Pilatos queria saber da opinião das outras pessoas. Ele pergunta para a multidão: que mal fez ele? Que mal fez ele? Ele queria saber da opinião dos outros. Não importa a opinião dos outros. O que importa é que eu estou servindo a Cristo. Aleluia. Não importa o que os outros pensam do crente A, do crente B, do crente C. Eu estou servindo a Cristo. É isso que me importa. Aleluia. Glória a Deus. Prega, pastor. Não importa o que pensa. Não importa o que falar. Eu acho que crente é isso. Não importa. Para mim não importa. Eu não ligo. Aleluia. Para mim é lixo. O que você pensa é lixo. Eu vou servir a Cristo. É. Eu vou servir, pastor. Tem muita gente falando aqui que crente é isso. Eu não me importo. Eu não estou nem aí. Eu vou servir a Cristo. Aleluia. A opinião sobre Jesus não era boa. O que farei dele? Pilatos queria saber a opinião dos outros. Mata. Você acha que a opinião era boa? Crucificam. Ele está tentando roubar o trono de César. Crucificam. E às vezes nós ficamos pensando: será que o meu pai vai dizer se eu aceitar Jesus? Será que fulano vai dizer se eu aceitar Jesus? O que será que Beatrano vai dizer se eu aceitar Jesus? Nós ficamos preocupados com o pensamento dos outros. O que é que os meus amigos vão pensar? E as minhas amigas, os meus colegas do Zap, o que é que vão pensar? Está indo na igreja agora? Virou crente agora? Não, só estou indo. Meu Deus. Virou santa agora? Não, eu só estou indo. Só foi uma vez. Estamos preocupados com o que as pessoas vão pensar. Nós somos igual a Pilatos. Nós não somos diferentes de Pilatos. Se ficamos preocupados com o que as pessoas vão pensar da nossa fé, nós somos igual a Pilatos. E a igreja não pode ser como esse homem. Esse homem não é exemplo. Esse homem é um covarde. E precisamos mostrar coragem. Não podemos largar o arado e olhar para trás. Precisamos ser corajosos e servir a Cristo. Deus. Aleluia. Ainda que isso cause tumulto. No Oriente Médio, um garoto foi evangelizado por um missionário. E esse garoto se converteu. E numa bela noite, alguns meses depois, esse missionário é acordado por alguns homens que colocam um capuz na sua cabeça e levam ele para um lugar desconhecido. Chegaram lá e ele estava diante de um outro homem. Tiraram o capuz.
Ele estava diante de um outro homem. E o homem perguntou: você me conhece? Ele disse: não. Eu sou o sheik fulano de tal. E você falou desse tal de Jesus para o meu filho. E agora o meu filho ficou doido, ficou louco, porque o meu filho só sabe falar desse tal de Jesus. Você trouxe a desgraça para dentro da minha casa. A minha família que toda a vida serviu a Alá. E o profeta Maomé, agora o meu filho quebrou isso, servindo um tal de Jesus. Você trouxe uma desgraça para dentro da minha família. E eu só não vou matá-lo, porque essa noite, antes de eu trazê-lo aqui, dentro do meu quarto, um homem de branco entrou. E ninguém entra no meu quarto, porque o meu quarto é guardado por soldados. Tem segurança a porta do meu quarto. Aquele homem entrou dentro do meu quarto, apontou o dedo no meu nariz e disse: não toque no meu servo. Eu trouxe você aqui para falar desse tal de Jesus para mim também. Não podemos ficar com medo do tumulto, não podemos ficar com medo da algazarra, não podemos ficar com medo do que as pessoas vão fazer ou deixar de fazer, se vão brigar, se vão xingar, se vão parar de olhar para mim. Eu servirei a Cristo. Pilatos afogou a sua consciência dentro do medo, irmão. E o que eu conheço de Pilatos, que prefere afogar a sua consciência dentro do medo, do que servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Seu coração está totalmente mudado, a sua consciência está afogada, e numa tentativa baixa, mentirosa, hipócrita, ele resolve lavar as suas mãos. E a sua esposa havia advertido ele: não te envolvas com esse justo. Sua mulher manda dizer: não se envolva com ele. Eu sofri no meio da noite sonhando com esse homem. Eu fiquei pensando: o que foi que ela viu? O que foi que ela viu? Será que ela viu os cravos entrando nas mãos dele? Será que ela viu a hora que o lado dele se rasgou? Será que ela viu os mais de 300 cortes que ele sofreu nas costas, rasgando a sua carne? Ou será que ela viu a hora que ele olhou para o alto e disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Deus, aleluia. Ou será que ela viu ele ressuscitando no terceiro dia? Ou será que ela viu ele voltando para arrebatar a igreja e levando uma igreja? Aleluia! Glória a Deus! Ou será que ela viu ele voltando com uma aguda espada na sua boca, matando os inimigos de Israel e dizendo: fiel e poderoso, 1000 anos de paz? Aleluia, Jesus. O que será que ela viu? Eu não sei, eu apenas entendo que foi tão incrível que ela disse: não te envolva com ele. Eu prego essas coisas porque isso me toca. Se não me tocar, não adianta pregar para você. Se essa palavra que eu ministro aqui não tocar dentro de mim, ela não